Boa noite a todos. Ei, Jennifer. Boa noite a Boa todos. noite, Marco. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mirka. Boa noite, Ricardo. Olha o Davis aí. Boa noite. Boa noite. Ei, Lu. Boa noite, Rick. Boa noite, gente. Deus abençoe cada um aí. Vamos dar mais uns 3 minutinhos aqui, né? O pessoal costuma dar uma agarradinha aí em respeito aos que chegam na hora, a gente também não atrasa tanto, né? Ei, Raquel. Boa Oi, noite, tudo Edna. bem? Boa noite. Boa noite. Sarinha chegando. Pô, gente, é até bom que hoje eu vou começar a minha chamada. Eu tenho uma baiana brava lá na igreja que ela cobra essas chamadas e ela tá certa. Enquanto o pessoal tá chegando aí, eu vou escrevendo aqui, ó. Presbítero Gediels também. Eu vou pedir... Ô, Ben, você pode anotar os nomes pra mim aí? Beleza, um TXT, um nome por linha, aí dá beleza. Boa noite a todos. Boa noite, Deus. Boa noite, Ana. Mais 2 minutinhos a gente inicia, tá, pessoal? A Paula tá aí também. Boa noite, Paula. Tá dando eco as vozes de vocês? Será que é só o meu? Não, tá dando eco mesmo. Eu tô achando que é o da Sara, ele tá me sinalizando. Dá um mute no seu microfone, Sara, por favor. Oi? Dá um mute no seu microfone, ele tá dando um eco na sala. Aí, ó, agora acabou, é ela mesmo. Quando você precisar falar, você abre, tá? É só pra não ficar dando eco. Desculpa. Não, tem isso não. Eles... Eu tinha um problema no... Foi corrigido o meu Meet do celular e ele fazia isso. Se eu tivesse um Meet, eu tô no computador, né? No celular, ele misturava o meu áudio de entrada com o de saída. Eu não sei, era um problema do Meet. Foi resolvido. Boa noite, presbítero. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vivi tá com você aí, Elis? Ou ela vai entrar com dela? Ela vai entrar com o dela. Ah, tá. Não, eu tô te perguntando só por causa da chamada. Se alguém entrou no mesmo aparelho e são duas pessoas, só me falar, por favor. Isso. Gente, aqui é meramente uma chamada, tá? É porque a gente tem uma organização lá na igreja da frequência das pessoas que participaram, nada além disso, tá? Então não preocupa não, viu? Isso não dá bomba, não. Gente, 8h03, como eu disse aqui, eu ia dar uma tolerância aí de uns 3, 4 minutinhos, e em respeito àqueles que chegaram no horário, a gente vai dar início. Eu vou pedir a Elis, você ora para nós, Elis? Pedindo a Deus que possa nos conduzir e nos iluminar nessa caminhada aí. Ora, sim. Por favor. Senhor Deus, Santo Amado Pai, te damos graças, Deus, por mais esse momento, por esse privilégio, Deus, que temos de, mesmo à distância, aprendermos um pouco mais sobre as suas escrituras. Te
Pedimos, Deus, que abençoe esse momento, abençoe o presbítero que estará transmitindo esse ensinamento para todos nós, Deus. Te pedimos, Deus, que abra os nossos entendimentos para receber da tua palavra, Deus. Te entregamos esse ensino em tuas mãos, em nome de Jesus, que agradecemos. Amém. Amém. Queridos, comecei a minha apresentação aí, tá aparecendo para vocês aí? Beleza. Vocês viram que na semana passada a gente começou aí com a primeira aula tratando de cosmovisão, que é a visão do todo. Como que o mundo faz sentido para mim? Como que as coisas que acontecem nesse mundo, né, sejam boas, sejam ruins, o que que isso representa na minha mente? O que que aquilo representa para mim? Quando morre um parente querido, quando nasce alguma pessoa, quando eu faço um aniversário, mas um ano de vida meu passou, esses eventos todos que acontecem, né, seja na sociedade, na cultura, na política, como que eu olho isso? Isso se chama cosmovisão. Isso a gente vai aprendendo na nossa caminhada ao longo da vida. E cada ser humano que pisa nessa terra, ele tem uma cosmovisão. E eu já queria deixar assim uma palavra para nós nesse início de caminhada, uma palavra de esperança. Eu não conheço a todos, né, que estão participando conosco aqui, né? Existem aqui pessoas que foram convidadas. Mas uma coisa eu posso prometer que a Escritura promete: aquele que busca, acha. Aquele que bate, tem a porta aberta. Aquele que pede, o Senhor dá. E não sou eu que estou falando. É a Escritura. Eu aprendi isso lendo a Escritura e mudando a minha cosmovisão. Antes, para mim, era a força do braço que conseguia as coisas. E com a medida dessa caminhada cristã, uma coisa que calou no meu coração e me tranquilizou foi: aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, o Senhor dá. E com essa palavra, a gente vai continuar aqui nos slides. Aqui eu trouxe para você semana passada o que nós vamos ver, né? Igual eu comentei, a caminhada da fé, a Escritura ela é muito clara, ela diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Ponto. Não tem mais alguma coisa. Eu não tenho que deter mais um conhecimento. A antiguidade, João, por exemplo, nas suas 3 cartas, ele combateu muito fortemente o que ficou conhecido naquela época como gnosticismo. E isso tem voltado forte nos nossos tempos. O que o gnosticismo defendia? O gnosticismo defendia que existia uma casta de pessoas, uma classe de pessoas mais iluminadas, que detinham um conhecimento oculto, e que para você fazer parte desse grupo, você tinha que crer em Jesus e também deter esse conhecimento. Você seria salvo se você detesse um conhecimento. Isso é falso. Do mais ignorante, do mais simples ao mais erudito, ao doutorado, não interessa quem você é. Interessa aonde a sua esperança está depositada. Em Cristo Jesus. Aí você vira para mim e fala: Ricardo, então para que a gente vai ver isso tudo aí? Se basta só crer em Jesus, pronto. Nós temos um grande problema hoje, que é a presença maciça do que é aquilo que eu acho. Antes a Escritura era o marco. E no decorrer, a gente viu isso na aula passada, eu estou fazendo um resumo, né? E no decorrer da caminhada e da história, a gente viu que no período ali que ficou conhecido como Iluminismo, a subjetividade humana começou a fazer parte. O que eu acho é o que interessa. Então, se eu acho que Jesus Cristo é A, B, C ou X, Y, Z, é isso que me interessa. E o estudo da Escritura nos mostra que Deus revelou a si mesmo e a seu Filho. Semana passada, relembrando aí, eu disse aqui, né? Imagina uma pessoa que fala mal de outra
e aquela pessoa que falou mal de outra pessoa, ela nem conhece aquela pessoa. Eu dei até o exemplo da Mirka, né? Minha esposa aqui que sofre, né? E a Luana. Eu falo isso, aquilo outro. Eu falo de forma falsa, de forma mentirosa. Quando essa pessoa de quem eu falei souber, ele vai falar assim, por que fulano tá falando isso? Ele nem me conhece. E ela vai ficar irada. E muitas vezes a gente fala de Deus e a gente não tá nem aí. A gente tá falando de Deus aquilo que ele não disse dele, a gente tá prometendo de Deus aquilo que ele não prometeu, e a gente tá falando que ele fez coisas que ele não fez. E por que isso? Por causa desse momento em que a gente vive. O que eu acho é o que interessa. Se eu acho, então é verdade. A verdade perdeu a forma objetiva dela. Hoje a gente vive num momento de relativização. Cada um tem a sua verdade. A verdade, ela depende da circunstância em que ela é expressa. E isso é uma mentira diabólica. A verdade, ela é objetiva, ela é única. E a cosmovisão, como eu disse aqui, são os óculos que a gente coloca para entender o mundo. E a Escritura nos mostra. E Cristo fala isso diante de Pilatos, né? Pilatos vira para Cristo e faz a grande questão da existência, né? O que é a verdade? Pilatos, o governador, pergunta isso para Cristo. O que é a verdade? Ele queria saber. Ele não era um cético. O ceticismo diz que não é possível a gente encontrar a verdade. O ceticismo diz que é impossível se alcançar a verdade. E hoje isso ficou piorado, né? Que aí hoje se diz, não, cada um tem a sua verdade. Mas a Escritura diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é Deus. Ele é a resposta de tudo. Então, quando nós nos propomos a estudar a Escritura, como nós estamos fazendo aqui agora, cada um aí teve o seu dia atribulado, o seu trabalho, os seus problemas. Gente, são 8h10 da noite. Vocês tinham coisa muito melhor para estar fazendo do que estar num grupo aqui escutando conversa fiada de alguém falando sobre religião. Mas por algum motivo vocês estão aqui. Vocês estão aí investindo essa 1 hora que a gente tem para poder conhecer um pouco mais do que a Escritura diz. Nós temos um monte de fontes que nós podemos consultar. A gente tem livros espíritas, livros de Umbanda, livros de budistas, livros de islâmicos. Nós temos um monte de fontes. E nós estamos aqui agora consultando a Escritura. É a fonte, é a autoridade. Então, a gente quer deixar muito estabelecido aqui o quê? Que essas aulas, elas não vão falar do Ricardo. Elas não vão falar do pastor estrela fulano de tal. Elas não vão falar do padre tal, do pai de santo. Não. Elas vão falar dos apóstolos e dos profetas, os quais Deus outorgou autoridade e como boca de Deus eles nos legaram essas escrituras. E nós vamos ver na continuidade dessa aula aqui o que são as escrituras. E isso é fantástico, é fenomenal. Vamos continuar nos slides aqui. Deixa eu autorizar esse aqui que chegou aqui. Ana, boa noite. Vamos continuar. Então nós vimos, né, cosmovisão, que são as respostas das grandes questões da vida, né, de onde viemos, por que as coisas são assim, para onde vamos, por que eu existo. E hoje nós vamos entrar no assunto de confessionalidade. Ô, gente, quando a gente fala de confissão, já vou deixar muito claro aqui, presta atenção, tá? Eu achei tão engraçado, teve um irmão nosso na igreja, né, que quando começou a conhecer a fé, a gente na classe de catecúmenos, igual a gente está aqui, né, se reunido, e eu falando confissão aqui, confissão ali, confissão aqui, ele levantou a mão e muito sinceramente falou, Ricardo, o que é esse negócio de confissão? É igual na igreja católica, a gente vai ter que confessar? Aí que eu me atinei, né, às vezes a gente usa alguns termos que as pessoas não estão acostumadas, aí eu me preocupo agora em explicar. Gente, confissão, quando a gente usa confissão aqui, não é a confissão como existe, por exemplo, na igreja católica, né? Que você se encontra com um sacerdote e confessa os seus pecados àquele sacerdote. Não é nesse sentido. Confissão aqui é você dizer no que crê. Você confessa com os lábios a fé que tem. Judas registrou, né, que ele estava procurando escrever algo aos irmãos que estavam sendo perseguidos pelo mundo, né? Mas que aprouve a ele falar algo que estava afligindo o coração dele. Está lá na carta de Judas, irmão de sangue do nosso Senhor Jesus. Ele vira e fala assim, eu tenho que vos escrever sobre a fé que de uma vez por toda foi entregue a vocês.
A fé foi de uma vez entregue. Não existe mais nada a acrescentar na fé. Não existe mais anjo que vai descer do céu e falar assim, olha, eu trouxe alguma coisa a mais do evangelho que não foi entregue. Muito pelo contrário, Paulo diz lá na carta aos Gálatas que se acontecer isso, que seja maldito. E ele fala duas vezes, porque no grego não tinha, no hebraico não tinha essa condição de repetição, e Paulo sendo um judeu, né, ele era conhecedor da língua hebraica, apesar também de ser conhecedor do grego, e muito grande conhecedor, né, mas o hebraísmo ele não tem essas ênfases da língua. Então quando eu quero colocar um superlativo, por exemplo, no hebraico, eu tenho que repetir a frase. Então se eu disse uma frase duas vezes é porque eu quero chamar a atenção. E Paulo usa exatamente esse recurso quando ele registra. Eu já vos disse que se alguém, nós, olha pra você ver, ele se coloca no meio, ou nós, ou até mesmo um anjo do céu, entregar um evangelho que vá além daquele que nós já entregamos, que seja anátema. Anátema significa maldito. E ele vai e usa esse recurso do hebraico e fala assim, e eu repito mais uma vez, se nós, ou até mesmo um anjo do céu, entregar evangelho que vá além daquilo que vocês já receberam, que seja maldito. Então, imaginemos a seguinte cena. Cada um aí em sua casa. Seu pai, sua mãe, um amigo muito grande, aquele amigo mais chegado que irmão. Alguém muito querido seu. Está morrendo no leito de morte. Está ali acamado por causa de um câncer. Não há solução mais. Ele está aguardando a morte. Esse amigo vira para você e fala assim, ô Luana, ô Jadielson, ô Ana, ô Sara, eu tô morrendo. Eu posso morrer hoje à noite. O que me aguarda? Quem que é Deus? Imagina esse amigo, esse querido que nunca se preocupou com isso. Quem que é Deus? O que você vai falar com ele? Você já parou para pensar nisso? Ele tá morrendo, gente. Ele quer saber. O que me aguarda do outro lado? Existe o outro lado? Para onde que eu tô indo? O que eu tenho que fazer se existe um Deus? Por que esse Deus tem que me deixar entrar no céu? Você está preparado para responder isso? Ou melhor, se fosse você nessa situação, hoje, se você fosse ter um ataque fulminante cardíaco hoje, um AVC, estourasse uma veia na sua cabeça aí, e você fosse se encontrar com seu Criador hoje, isso é confessionalidade. É o porquê creio no que creio. No que você crê? De onde que vem essas convicções? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas pera lá, da onde que vem isso? Ah, eu acho. Mas quem te autorizou a achar? Da onde que vem? A gente tem que parar para pensar às vezes nisso. Quem que é esse Deus aí que tanto se fala? O mundo inteiro fala, né? Cada religião falando de Deus uma coisa e obras que ele fez, coisas que ele prometeu, como eu já disse aqui. Quem que é esse Deus? Da onde que vem isso? Isso é confessionalidade. E a Reforma Protestante, quando ela explodiu no século XVI, ela veio trazer isso. Pode entrar, Gabriel. Esqueci de subir com a água aqui, pedi pro meu filho trazer. Obrigado. A Reforma Protestante ela veio dar respostas, porque o mundo vivia mais ou menos o que a gente vive hoje. Cada líder religioso daquela época, ele dava a resposta do seu próprio coração. Ele dizia, é porque eu creio assim, é porque eu tive um sonho assim, é porque eu tive uma visão assado. E o profeta Jeremias, sendo boca de Deus, ele é muito claro, Deus irado, ele vira e fala assim, o que tem a ver a palha com o trigo? Esse povo está contando sonho como se fosse a minha palavra, mas conte sonho como sonho. Isso é só palha, isso não vale nada. É impressionante como que hoje a gente vive exatamente o que se viveu há algum tempo atrás e a história vai caminhando para esse final que é a volta do nosso Senhor. E vocês viram lá na lista, né? Nós vamos estudar sobre isso. Se eu não me engano é a penúltima ou antepenúltima aula, escatologia, né? Ou últimas coisas. A história, ela não é um ciclo como defendem os pensadores, os filósofos, né?
Você pega aí e essa ideia de ciclo, ela foi muito bem explorada por um filósofo chamado Hegel. Ele diz que as coisas são ciclos, né, que se repetem. Mas na verdade a história é uma senoide. Ela está caminhando para um fim. Ela está caminhando para frente. E aí essa pessoa te pergunta: quem que é Javé? Quem que é o Deus de Israel? Quem que é esse? A confessionalidade diz respeito a isso. Quando explodiu a Reforma Protestante, a preocupação daqueles homens era dar ao povo a resposta dessas questões. Questões simples. Questões do mundo, questões das coisas que as afligiam, as doenças, as guerras, as confusões no lar, divórcio, doença, criação de filhos, tudo que a Escritura nos dá. Todos os princípios estão ali. E a preocupação daqueles homens foi então criar esse sistema confessional. Eu confesso assim. Quem é Deus? Deus é A, B e C. E da onde vem isso? O livro de fulano diz isso, e cruzando com o Novo Testamento em tal lugar fala aquilo, e quando eu vou no profeta tal diz aquilo outro, e as coisas vão se fechando. A gente vê que a Escritura ela é uma unidade. Apesar da Escritura ser composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, ela forma um todo. Por quê? Porque o autor da Escritura é Jesus Cristo. O autor da Escritura é um só. E esse autor usou de homens em um período de 1.600 anos aproximadamente para entregar aos homens a sua vontade. E o pior disso tudo, eu vou falar uma coisa terrível com vocês aqui agora. Preste atenção. O profeta Isaías fala no capítulo 6 do livro dele que Deus, depois que o homem desobedece e acha que é independente, Deus deu olhos para que não vejamos, ouvidos para que não ouçamos e um coração para que não creiamos e sejamos salvos. E esse é um dos textos do Antigo Testamento mais repetido no Novo Testamento. Isso saiu da boca do nosso Cristo encarnado. E se não for uma operação miraculosa do Espírito Santo, operando com essa informação que a Escritura nos dá, não há esperança. E uma dessas partes nós estamos fazendo aqui reunidos hoje. Eu vou confessar o quê? No que eu creio? Da onde que vem essa informação? E eu, enquanto eu estou falando aqui, e muitos que estão aqui comigo que eu conheço, devem estar orando por dentro, falando assim: Senhor, me faz crer nisso. Porque a minha natureza caída, a minha natureza humana, rejeita isso com todas as forças. A gente quer acreditar que a vida é nossa. A gente quer acreditar que a gente é dono da nossa vida. A gente quer acreditar que o mundo existe por nossa causa. Nós somos o centro da existência. E a Escritura nos tira desse trono e coloca o seu devido dono, que é o Filho de Deus. E isso é ofensivo à nossa natureza caída. E de toda forma, você pode estar negando isso no seu coração, mas as nossas atitudes nos denunciam. Quando nós nos iramos contra o próximo, quando a gente se acha no direito daquilo e daquilo outro, quando a gente está cheio de desejos e vontades, e a gente peca para conseguir esses desejos e essas vontades. Você pode estar pensando assim: não, mas eu não sou assim não, Ricardo. Mas os seus atos te condenam, assim como os meus atos me condenam. E mostra que lá no fundo, no mais profundo do nosso âmago, a gente ainda acha que é dono da nossa vida. E o que eu quero fazer nessa caminhada aqui é mostrar para vocês o que é a fé evangélica. E, queridos, por favor, quando eu digo fé evangélica aqui, é do século XX para trás. Esquece século XX para frente. 1900 em diante, a fé ela sofreu um baque terrível. E nós vamos ver o que aconteceu. Mas eu estou falando aqui de 1900 para trás. A igreja era una. A igreja protestante ela caminhava crendo que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e que sem Ele nada podemos fazer. E isso foi transtornado. Isso foi transtornado. Então, a confessionalidade diz respeito a eu sendo um evangélico, eu sendo um crente, palavrinha tão amaldiçoada hoje, né? Eu tenho até medo. Às vezes, o que você é?
Nossa, se eu falar que eu sou evangélico, eles vão me confundir com isso, com A, B, com C, com D. Se eu dizer que eu sou crente, a gente tá sem como se identificar. Até reformado, né? Você é o quê? Reformado. Hoje em dia tem uns reformados aí que, pelo amor de Deus, tá terrível a situação. Então é preferível, muitas vezes, a gente se calar e questionar a pessoa assim, você quer sentar e realmente saber o que eu creio? Você vai ter aí 15 minutos pra gente começar uma conversa, e se você quiser a gente continua essa conversa depois? É assim, queridos. Isso é confessionalidade. É muito fácil a gente hoje colocar um rótulo. Os rótulos falam muita coisa sem dizer nada. Ah, você é de direita, você é de esquerda, você é de centro, você é do movimento tal. Não diz nada. São rótulos desgastados, assim como, você é católico, você é evangélico, você é espírita, São rótulos que muitas vezes, eu sou porque meu pai era, eu sou porque eu fui criado assim. Mas Paulo, ele é muito claro que não é o sangue que leva para o céu, não. É a caminhada nas passadas de Abraão. É acreditar e praticar aquilo que se diz que acredita. Isso é a confirmação que você creu. E isso é confessionalidade. Se confessa com os lábios, se crê com o coração e age durante a vida. E aí está a sua profissão de fé. A sua profissão de fé é a sua própria vida. Se fala com os lábios, se crê no mais profundo do coração e vive o dia a dia testemunhando. Se tirar um desses três, é um tripé, não existe fé. Mas eu faço as obras que Cristo mandou, mas eu acho que Cristo tem coisa ali que não está muito certo, não. Acabou. Você não creu. Você só está se auto-justificando. Não, eu creio em Jesus, eu tenho uma fé que eu sou um eleito de Deus, não sei o quê. Aí Tiago vira para esses e fala assim, mas cadê suas obras? Cadê o dia a dia da sua vida que não condiz com aquilo que sua boca está falando? Porque o coração não crê. Então vocês veem que vejam que há um equilíbrio entre o que se fala, entre o que se acredita e entre o que se pratica. Esse é o tripé que a Escritura nos exige. E é muito claro no decorrer dessas exposições e a gente vai ver. É muito simples, mas o nosso coração demasiadamente corrupto, o nosso coração que é caído, ferido, machucado, ele não aceita isso. Ele quer colocar a nossa vontade na frente. E é disso que a gente vai tentar correr a todo custo aqui. Vamos dar uma caminhada. Qual que é a matéria-prima para a gente saber dizer a esse moribundo que está no seu leito de morte no que a gente crê? São as Escrituras. São as Escrituras. Ela é a fonte. Eu costumo falar com a mocidade na igreja, né? Eu sou conselheiro da mocidade, eu e a minha esposa. Falo assim, gente, se você quer ser um médico, se você quer ser alguém que trabalha com informática, se você quer ser um advogado, se você quer ser um policial, se você quer ser um lixeiro, se você quer ser um faxineiro, você não vai na Bíblia para procurar saber como que você vai fazer isso. Você tem livro para isso. Você tem livro de medicina, de advocacia, você tem escolas que ensinam, escolas técnicas que te ensinam eletricidade básica, carpintaria, até você ser lixeiro, uma profissão simples aí. Você vai ter um treinamento para isso. Você não vai achar isso na Bíblia. A Bíblia ela não é um livro exaustivo. A Bíblia é um livro de salvação. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de geografia, a Bíblia não é um livro para formar profissionais em determinadas áreas, apesar da gente ver muitas vezes alguns coaches aí hoje, né, querendo fazer essa mistura, mas isso é perigoso. A Bíblia não se propõe a isso. A Bíblia é uma narrativa de diversos períodos da história em que Deus, de forma clara e objetiva, manifestou as suas ações no mundo. E ele comissionou certos homens, certas pessoas, para registrarem essas ações. Qual que é essa história? Qual que é a história dessa confecção? O Antigo Testamento, aquilo que é o livro dos judeus, né? Paulo diz que os oráculos do Antigo Testamento, eles pertencem aos judeus. Isso está lá em Romanos, capítulo 9, 10 ali. O Antigo Testamento nosso, ele se chama na cultura judaica Tanakh. Eu esqueci de colocar nos slides aí. Eu vou até colocar no chat aí, quem quiser ver como que se escreve. Tanakh. Aí, ó.
Essa palavra ela é um composto de 3 outras palavras. O primeiro, teá, que seria só o T no hebraico, né? Ele diz respeito à Torá. O que é Torá? Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. É a lei. Torá significa lei, mandamento, ordenança. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da Bíblia. A segunda sílaba, o NA, né, que seria no hebraico, Neviim. Neviim significa profetas. Isaías, Jeremias, Daniel, Abacuque, Ageu, Amós. Nós vamos ver uma lista aqui depois. São os profetas, que os judeus também são deles, né? E a última sílaba aí, que é o KH, que seria Tanar, né, na verdade, no hebraico. A gente fala Tanakh para facilitar, né, na transliteração para o português. Seria o Ketuvim no hebraico. E o Ketuvim significa escritos. Seriam os Salmos, livro de Eclesiastes, Provérbios, Jó, e aí vai. Esse conjunto do Antigo Testamento, que começou a ser redigido por Moisés, 1450 anos antes de Cristo. Olha para você ver, é dos judeus. É o nosso Antigo Testamento. Sem tirar e nem pôr. E ponto final. É o que a Escritura diz. Os escritos são dos judeus. É inalterável. Tivemos uma questão no século XVI que, com a Reforma Protestante, né, devido ao movimento da Reforma Protestante, a Igreja Católica Romana teve também os seus concílios naquela época. E existiu um concílio muito famoso chamado Concílio de Trento, que eles chamam de contra-reforma, né? Eles queriam dar resposta a esse movimento que estava nascendo ali naquela época, que era o movimento da Reforma Protestante. E nesse concílio, a Igreja Católica Romana ela tentou fazer uma modificação nos escritos dos judeus. Eles tentaram colocar o livro de Tobias, de Judite, de Macabeus, de Eclesiástico, porque o livro que está na Escritura de Salomão é Eclesiastes, tem uma diferença, né? Eclesiástico e Eclesiastes. Tentaram colocar alguns adendos em Daniel, Bel e o Dragão, e assim vai. Queridos, a questão foi tão séria que se a Igreja Romana tivesse tentado fazer uma alteração no Novo Testamento, o Novo Testamento nosso é idêntico ao da Igreja Católica, sem pôr nem tirar. E se eles tivessem tentado mexer, talvez teria passado, porque o Novo Testamento ainda estava muito oscilante. Ainda havia questões a sendo resolvidas. Mas eles tentaram mexer naquilo que já era base, que já era sólido, o Antigo Testamento. E aí, ali se solidificou o racha. A igreja rachou. Porque a canetada para se tentar fazer a modificação não foi assumida, não foi adotada pelos protestantes. Então a Bíblia começou lá em Moisés. Moisés redigiu a Torá, né, os 5 primeiros livros, e a partir ali de Moisés, outros autores vieram participando. Josué registrou ali o finalzinho de Deuteronômio, relatando até a morte de Moisés, né, isso é narrado no próprio livro de Josué. Depois nós vamos ver ali mais escritores chegando, entrando. E queridos, existem mitos sobre a Escritura. O primeiro mito que a gente vê é o seguinte: a Escritura é cheia de erro, cheia de contradição. E a gente não pode trabalhar de forma leviana, de forma generalizada isso. Você tem que questionar a pessoa, me fala por favor. E geralmente ninguém vai falar nada. É porque isso virou senso comum. Sabe aquela coisa que vai sendo falada até virar verdade? Então, não entre em discussões vazias. Se a pessoa tem uma dúvida legítima, ela te traz uma questão, beleza. Mas tem coisas que Paulo mesmo alerta, né? Cuidado com os falatórios, com as discussões que não levam a lugar nenhum, discussões sobre genealogias e ritos, aquelas coisas que provocam só intriga, só briga. E geralmente hoje é isso. O mundo ateu, ele diz, mas a Bíblia está cheia de contradição. A Bíblia, pede um, ninguém fala. É impressionante isso. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Geralmente as pessoas não sabem que tem mais um terceiro aí, né? É o hebraico, que é o idioma dos judeus, no Antigo Testamento. É o grego. O grego, por exemplo, naquela época, era como o inglês hoje. O grego era a língua comum, né, do mundo. É o nosso inglês hoje. Naquela época era o grego.
E alguns trechos do Antigo Testamento, como alguns trechos do livro de Daniel, eles foram registrados em aramaico. Aramaico é como se fosse uma língua mais comum, um dialeto do hebraico. Eu estou simplificando muito aqui, tá? É como assim, se o hebraico fosse a língua oficial dos judeus, o grego, na época de Jesus Cristo, era o inglês nosso de hoje, era a língua que todo mundo conhecia, e o aramaico era aquela língua de casa, aquela língua doméstica, como nós mineiros temos, né, aqui, aquelas palavras que a gente emenda. Vocês estão entendendo tudo que eu tô falando aqui. Se tivesse um baiano aqui, um carioca aqui, tava passando aperto, porque eu sou um que junta tudo. Vou falar alguma coisa, sai juntando as palavras, tudo. Todo mundo aqui tá entendendo. Esse ônibus passa lá na Savassi, né? Todo mundo entende, né? Esse ônibus passa lá na Savassi. Não tem um aqui que não vai entender isso. Mas você pega alguém de fora aqui do estado, ele já vai ter dificuldade. Então o aramaico era essa língua mais chegada, né? Mais próxima. Valquíria, boa noite, viu? Então vamos lá. Ô, gente, um alerta, tá? A aula tá sendo gravada, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, perdeu algum trecho e tal, você vai poder acompanhar aí o trecho que perdeu depois, é muito interessante isso. Eu tô construindo esse alicerce, essa base, pra gente justamente entrar na doutrina. Então essas foram as 3 línguas que as escrituras foram registradas. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo, e como eu disse, a Igreja Romana, em determinado tempo, né, tentou alterar o Antigo Testamento, o que provocou uma rejeição, especialmente por parte dos judeus, porque o Antigo Testamento é dos judeus. Eu trouxe um tópico interessante, comparações com outros escritos. Olha que interessante isso. Se você for hoje pegar algumas produções literárias, né, algumas obras, Homero, Ilíada, alguns escritos de Platão, você vai ter alguns 10, 15 exemplares daqueles documentos. E nem são os originais. E pasmem, prestem atenção, não existe nenhum original da escritura hoje. Vocês sabiam disso? Não tem. Não resistiu ao tempo. O que nós temos são cópias do Novo e do Antigo Testamento. Mas segurem aí antes de se escandalizar. Como eu estava dizendo aqui, esses grandes vultos, pensadores, filósofos, existem cópias também, não existem originais, e elas se limitam a 10, 15 cópias no máximo. Se eu não me engano, a República de Platão existem 10 cópias. E todos dizem, não, isso aqui é a República de Platão, e ninguém questiona isso. Mas quando se fala da Escritura Sagrada, o Novo Testamento, as pessoas já começam, nossa, não existe o original não? E como que a gente confia nisso? Como que isso não foi alterado? Porque é outra falácia, né? Outro mito da Bíblia. Ah, todo mundo alterou a Bíblia durante o tempo. Ô, gente, quando você se propõe a gastar 10, 15 minutos estudando um pouco, vou usar uma palavrinha esquisita aqui, tá? Manuscritologia. Manuscritologia é a ciência dos manuscritos. E isso ela não se restringe só à Bíblia não, tá? É a qualquer documento histórico. Manuscritologia. Platão possui na sua obra República em torno de 10, 13 cópias. E ninguém questiona. Não houve adulteração, aquilo ali está perfeito. E quando eu trato de Bíblia, quando eu trato de Escritura, o mundo cai. Só que, pasmem, o Novo Testamento, ele possui em torno de 6.000 cópias que concordam entre si em quase 97%. O que não concorda é porque se perdeu, são partes que são puídas, rasgadas, né? Assim, é algo sobrenatural. Um manuscritologista ateu, ele se curva a esse impressionante fato. Fala assim, não existe documento no mundo que aconteça algo que acontece com as Escrituras. O Novo Testamento concordar entre si tão grandemente, possuindo tão alto número de cópias igual tem. Isso é impressionante. Nós temos aqui um manuscrito do Evangelho de João, que é uma das cópias mais antigas, que data ali em torno do ano 130 depois de Cristo. É o manuscrito mais próximo que a gente tem, para vocês terem ideia. Não existe outros documentos no mundo que possuem cópias tão próximas ao fato ocorrido como a Escritura Sagrada.
Isso é o Novo Testamento. Com o Antigo Testamento, até 1947, tinha um problema. A cópia mais antiga do Antigo Testamento datava do século X depois de Cristo. Quer dizer, o ano ali de 1100, por aí. Aí você vai me falar assim, nossa, cara, tá muito longe, né? Realmente, se Moisés, por exemplo, escreveu o Gênesis em 1400 antes de Cristo, eu tenho a cópia mais próxima disso 2400 anos depois. É 1400 até o nascimento de Cristo, mais 1000 depois, 1100, né? Vamos pôr ali, século X, né? 1100. Então dá 2500 anos de distância. Isso é realmente um problema. É realmente um problema. Só que, em 1947, o Estado de Israel, né, recém-constituído ali, a ONU, né, criou o Estado de Israel. E lembrem-se da aula passada, eu disse que a história, eu disse que a cultura, a sociedade, a economia caminha junto com a teologia, queridos. A gente não pode isolar. A nossa vida é um todo. A nossa visão de mundo, ela abrange tudo. Ela abrange a teologia, ela abrange a sociedade, a cultura, ela abrange a economia, ela abrange os nossos problemas, as nossas aflições. E hoje, infelizmente, a gente tem visto muitas vezes uma igreja que está apartando-se da história e achando que a história não tem nada a ver com ela. Por isso que a gente vê essas loucuras muitas vezes dentro da igreja evangélica hoje. O povo se perdeu. O povo está tirando da cabeça deles aquilo que acha que é a Bíblia, aquilo que acha que é Deus. Então, cuidado. Então, voltando aqui. Havia um pastor em Israel que perdeu uma ovelha. Isso aí vocês acham no Google aí, pesquisa aí que vocês vão achar. E esse pastor foi procurar essa ovelha. É muito simbólica a história, né? A ovelha perdida. Olha que troço interessante, né? Mas enfim. Ele estava procurando e esses pastores, eles têm o hábito de jogarem pedra dentro das cavernas. Pedras grandes, tá? Eles querem machucar a ovelha para ela balir, para ela dar sinal que ela tá lá dentro. E aí ele entra na caverna e tira. E um desses pastores, né, que estava procurando sua ovelha, ele jogou a pedra e escutou um barulho de vaso quebrando. E aí ele desceu. E ele achou uma série de vasos, de potes de barro, com pergaminhos dentro. E aí ele comunicou à autoridade, né, de Israel, arqueológica e tal, fizeram ali a retirada e tudo. E, meus queridos, lembrem-se, a cópia mais antiga do Antigo Testamento era de 1000 anos depois de Cristo. Esses pergaminhos, depois de examinados, datados, eles foram datados com 200 anos antes de Cristo. E quando compararam esses escritos, acharam o livro de Isaías inteiro com as cópias de Isaías do século XI, décimo, eram perfeitas. Eram os mesmos escritos. Nunca na história manuscritológica aconteceu um documento tão distante um do outro. São 1100 depois de Cristo e mais 200 antes. Então são 1300 anos de distância. E as cópias são perfeitas, porque o registro do Antigo Testamento ele tem algumas técnicas de criptografia. O sacerdote, a cópia do Antigo Testamento era um culto, de tão importante que aquilo era um culto que se fazia para tirar uma cópia do Antigo Testamento. E a possibilidade de erro era praticamente zero, porque existia uma sequência criptográfica das letras nas colunas e nas linhas. Então a pessoa tirava uma cópia, um outro fazia a conferência criptográfica e se tivesse algum erro eles jogavam fora. E tinha que se começar o trabalho todo de novo. Não existia Errorex naquela época não, né? Vamos passar uma borracha aqui e corrigir. Não tinha isso não. Era danificado, era profanado, porque era um culto que estava sendo prestado. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer vocês enxergarem a maravilha disso. São coisas, são fatos que somente milagres podem sustentar. Não existe explicação lógica, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Mas por que então essa resistência que o mundo tem com a Bíblia, mas não tem com outros escritos da mesma época e que são tão frágeis documentalmente falando? Porque, meus queridos, prestem atenção. Se o que Platão escreveu, se o que Aristóteles escreveu, se o que essa turma de pensador escreveu for verdade ou for mentira, para mim tanto faz. Não muda nada na minha vida. Eu vou continuar tendo que trabalhar amanhã, trazer o meu pão para casa, tô continuando do mesmo jeito, não me interessa se o que Platão escreveu na República tá certo ou tá errado, não me interessa. Agora,
Se o que a Bíblia registra for verdade, ela diz que nós estamos no sal. Ela diz que nós estamos na água. Por isso que o mundo nega. A segurança da informação que nós temos na Bíblia, ela só pôde ser alcançada devido à operação do Espírito Santo nesse mundo. São quase 6.000 cópias do Novo Testamento, concordando entre si em quase 97%. O Antigo Testamento, uma distância de 1.300 anos de uma cópia para outra, e essas cópias serem perfeitas. Não existe, nunca foi documentado qualquer outra obra, qualquer outro escrito que tenha essas características igual as Escrituras Sagradas possuem. Gente, até aqui alguma dúvida? Vamos caminhando que o relógio está urdindo aqui, ó. Vamos continuar? Tá tranquilo? Ó, peguei água velha aqui, gente. Eu quero água nova. Aqui, ó. Ô, Ricardo. Diga, Jadilson. Ô, Ricardo. Você vai passar para o próximo tema ou você vai continuar as escrituras? Não, nós vamos continuar as escrituras. Vou até mudar o slide aqui para você Porque ver. eu vi que você está na... Ah, tá. Eu só para fazer um comentário que para mim, né, fez muita diferença depois que eu consegui fazer esse raciocínio, né, fechar e até para ajudar, né, porque tem algumas pessoas que estão estudando agora, né? Você falou aí você falou das escrituras, você falou da confessionalidade e falou da cosmovisão, né? Isso. Então, para mim, quando eu fui entender isso aí, eu acho que para fechar, tipo assim, amarrar os três assuntos, para ligar os três assuntos um no outro, eu achei interessante a gente ver, igual você falou, existem várias cosmovisões, né? Sim. O cristão, ele tem que ter a cosmovisão cristã, né? E lá, então, se a partir do momento da cosmovisão cristã, quer dizer que tudo, a minha vida inteira, em todas as áreas da minha vida, no dia a dia, seja na minha casa, seja no relacionamento com a família, seja com os amigos, no trabalho, em todas as áreas da minha vida, eu vou avaliar a minha vida com base na escritura, né? Uma cosmovisão cristã. O jeito que eu vou enxergar e avaliar as coisas. E aí a gente só crê nas escrituras, né? Porque quem tem outras cosmovisões, eles vão avaliar as coisas, o que acontece no dia a dia, com base em outras coisas. Outro Nós vamos óculos, examinar como foi falado com na base aula nas passada, né? escrituras. São os óculos que você coloca para ver o mundo. A escritura é um óculos. E ela te dá Isso. entendimento e clareza do que está acontecendo. Isso, então nós enxergamos, né, avaliamos o mundo com base nas escrituras, né? E a confessionalidade, né, ela vai falar o quê? O que nós cremos? Nós cremos no que a Bíblia ensina. Né? E a Bíblia ensina o que nós precisamos crer sobre Deus e o que Deus requer de nós. Né? Então, assim, essas três coisas se casam bem, e parece, assim, muito simples quando fala os três assuntos, mas se a gente entende isso, né, que a palavra de Deus é a verdade, que nós devemos avaliar a nossa vida com base nessa verdade, nós devemos crer nessa verdade, e nada que vier diferente disso, nós podemos aceitar, isso vai fazer faz toda a diferença na nossa vida. E hoje, Edielson, em todas as áreas da nossa vida. É o que eu falei aqui. Você usou a palavra certa. Parece simples, mas as nossas atitudes nos condenam. Porque a gente age de forma diferente. A gente não tem confiança plena. A gente demonstra isso. Nós vamos ver mais sobre isso nessa caminhada. Isso, só para fazer essa observação, né, para ligar os três assuntos aí, que eu acho que para mim fez bastante sentido quando eu entendi isso. Beleza. Queridos, eu trouxe aí um esboço do Antigo Testamento. São aí outra coisa para vocês anotarem aí. A Bíblia não está em ordem cronológica. Cuidado. Cuidado você pegar sua Bíblia e achar que você está folheando ali, está em ordem cronológica. Olha que interessante. O livro de Jó, ele é um livro antes do Salmo. Está ali mais ou menos no meio da Bíblia. Só que Jó, ele é contemporâneo de Abraão. Abraão está ali do capítulo 11 até o 22 de Gênesis. Então, muito cuidado com isso. Então, essa é mais ou menos a ordem cronológica dos fatos. Ó. Jó e Gênesis. Aí vem Êxodo, paralelo a Êxodo, Levítico também está sendo escrito por Moisés. O Levítico é o livro do culto. Nós temos o livro dos números. O livro dos números ele foi registrado no segundo ano do Êxodo.
Êxodo são os 2 primeiros anos que o povo sai do Egito. Os outros 38 é registrado no livro de Números. E Deuteronômio, o final da viagem. Aí nós temos Josué, aí nós temos a época dos juízes, e Ruth é junto com os juízes. Aí a gente tem os livros do profeta Samuel, nós temos o livro dos reis e crônicas contando a história de Samuel e reis junto. Nós temos Salmo, Amós, Oséias, os profetas mais antigos. Aí nós temos Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Miqueias, Isaías, Sofonias, são da mesma época. Posteriormente nós temos Abacuque, Joel, Jonas, Naum, Obadias. Nós temos Jeremias e Lamentações, que é a transição antes do exílio babilônico. Eles pegam uma parte do exílio babilônico. Ezequiel pegou o exílio babilônico. Daniel viveu no exílio babilônico. Aí nós temos o retorno do exílio, Esdras e Neemias, e mais profetas no Antigo Testamento. Ageu, Zacarias, Malaquias e Esther, que é o último livro ali, equiparando ali com Malaquias, que é o ano mais ou menos 400 a.C. Então esse período do Antigo Testamento é de 1450 até 400 a.C. Olha as curiosidades. Vocês sabiam que até 1831, se eu não me engano, o único lugar do mundo onde se falava de um rei chamado Beltesazar era o livro de Daniel. Daniel registra que Belsazar era rei da Babilônia, enquanto todos os outros documentos históricos diziam que era Nabonido. Nabonido era o rei da Babilônia. Lembrando que Daniel viveu dentro da corte. Em 1831, encontraram nas escavações lá em Mossul, Mossul é a cidade atual no Iraque, né, que era a antiga Babilônia, o cilindro de Nabonido. Eles registravam as suas vitórias, as suas conquistas em argila e guardavam. Encontraram na escavação. E lá Nabonido registra que o filho dele, chamado Belsazar, governava a Babilônia naquela época. E aí o mundo acadêmico se cala. Porque até então o mundo acadêmico zombava do livro de Daniel. Aí tá tudo errado, ó. Aí se cala, ninguém fala mais nada. É algo assim impressionante, queridos. Eu tenho um outro slide aqui, ó, vou passar, que é, cadê? Novo Testamento. O Novo Testamento, nós dividimos aí em evangelhos. Nós temos os Atos dos Apóstolos, que é o que aconteceu depois da morte e ressurreição do nosso Senhor. Nós temos as cartas paulinas, as cartas que Paulo escreveu. Nós temos as cartas gerais, que é para toda a igreja. Então, Paulo escreve para determinadas igrejas. Igreja que está em Roma, igreja que está em Corinto, igreja que está em Gálatas. As gerais são cartas, como o nome diz, gerais. Pedro escreve às igrejas da dispersão. João escreve à senhora que está... É interessante que João chama a igreja de senhora, né? Eu não sei se era algum código que eles usavam por causa da perseguição, né? Judas e Tiago, irmão carnal de Cristo. E o último livro do Novo Testamento, que é Revelação, que é Apocalipse. Em inglês, Revelation, né? Apocalipse significa, no grego, revelação. Então não teria problema nenhum no português ter colocado o nome de Revelação, mas transliteraram a palavra para nós como Apocalipse. E a cronologia do Novo Testamento também, ela é bem truncada. Então aí está aproximado. Ó. O primeiro documento do Novo Testamento escrito foi a carta de Tiago. Olha que interessante. Ano 45, 47 depois de Cristo. Aí vem Paulo escrevendo aos Gálatas. Aí vem Paulo escrevendo a Tessalonicenses, as 2 cartas. Depois vem o Evangelho de Marcos. Vocês estão vendo que interessante isso? As pessoas falam assim, Paulo, Tiago, esses caras, eles leram o Evangelho e começaram a inventar a história. Nem tinha os Evangelhos escritos ainda. Não tinha. Eles viveram aquilo ali. Eles viveram. E aí vem o resto da cronologia, as cartas de Paulo, Romanos, Lucas, todas aí com as suas datas aproximadas. E o último documento, né, escrito pelo apóstolo João, Apocalipse, entre o ano 90 e 100, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Queridos, no fim disso tudo, no fim aí dessa breve exposição sobre a confessionalidade reformada evangélica estar baseada nas escrituras, isso não é uma loucura que saiu da cabeça de gente doida aí, não. Existem evidências que nos levam a isso.
a lógica muitas vezes nos leva a bater em alguns lugares que fala, não tem jeito, tem que ser assim. Mas, meus queridos, presta atenção. Não é a minha razão, não é a evidência, não é a minha lógica que vai me fazer crer na Escritura, não. Voltando lá no início da nossa aula, é necessário um milagre, porque o nosso coração ele é demasiadamente corrupto. E a Bíblia ela nos acusa disso. As Escrituras são intragáveis. A gente precisa orar a Deus quando a gente está diante desse monumento que se chama Escritura e dizer a Deus, Senhor, abra os meus olhos, me faz ver as maravilhas da tua lei, como o salmista diz no Salmo 119. Porque a Bíblia ela deixa muito claro a nós que nós estamos perdidos, cegos, nus, miseráveis. E em meio a ideias, a pensamentos diversos, nós estamos tateando no escuro, sem chance de achar a luz, sem chance de nos salvar, e caminhando para o inferno, queridos. Pois nós rejeitamos a lei de Deus, mas a Escritura também, ela nos apresenta o caminho para essa reconciliação, para essa restauração. E o que a gente precisa? A gente precisa fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Dispor. Dispor de um tempo. Dispor de tirarmos dúvidas, perguntar, esclarecer àqueles que nos procuram, anunciar que existe esperança em meio de um mundo mau. Um mundo que tem massacrado, especialmente, a nossa juventude. A nossa juventude tem sido massacrada, ansiedade, desejo de sucesso, bens materiais. Isso quando nós mesmos já aí, ó, a maioria aqui já está na caminhada aí há mais tempo, como eu, né, mais velho, 43 anos aqui, não vou perguntar a idade de cada um, mas a gente precisa ter a certeza do porquê existimos, do porquê cremos, qual é a nossa fonte de segurança, e caminharmos tranquilos por este mundo. E a Escritura nos chama a isso, o nosso Cristo nos chama a isso. Julgais nas Escrituras, ali ter a vida eterna. É a palavra do nosso Senhor. E quando a gente se dispõe a dar ouvidos, ao menos a examinar, a gente acha. Busca que a gente acha. Bate que a porta abre. Peça que vai ser dado. Queridos, alguma dúvida? Nós temos ainda 3 minutos. O Google tá piscando aqui para mim. Tem cenas dos próximos capítulos aqui, tá? Tendo como base isso, né? A Escritura é a nossa fonte, aí nós vamos caminhar. Quem que é Deus? Quem que é esse ser que criou todas as coisas, que diz que comanda tudo, que é bom? Quem que é? Tem quantos deuses? O que é trindade? A gente fala de trindade na igreja evangélica. Ele fala, isso é coisa de católico. Gente, isso é coisa da Bíblia. Isso não é coisa de católico, não. Trindade. As pessoas, se você não conhece o que é a trindade, você não foi salvo. Você não entendeu quem te salvou. Isso é fundamental. Jesus é Deus e homem. O que isso quer dizer? O Espírito Santo é Deus. O que é isso? São 3 pessoas, uma essência. O que é isso? E no final a gente vê que continua sendo um mistério. Mas a Bíblia nos dá. O próprio Cristo desce aqui e nos fala sobre isso. Então, semana que vem a gente continua. E eu já deixo aqui um alerta. O mesmo tempo que a gente muitas vezes tem gasto aí assistindo série no Netflix, na Amazon, vão gastar 1/10 desse tempo lendo a Bíblia? Procurando, comece pelos evangelhos. Procurando ali conhecer o Filho de Deus, o que ele veio fazer nessa terra, prestando atenção em textos, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Isso é o motivo de Jesus Cristo ter descido. Não tem outro. Salvar o seu povo dos pecados deles. Tem gente que pinta Jesus como um revolucionário, como um homem que veio desafiar o império, o governo da época. Nada disso. A Escritura é taxativa. Jesus desceu para salvar os homens dos seus pecados. E é isso que nós vamos nos propor. Mais uma vez, tá? Eu estou à disposição aí para os que precisarem. Deus abençoe, nosso tempo está terminando. E se tiverem alguma dúvida, eu sei que muitos têm receio de perguntar na hora da aula aqui,
pode me mandar o WhatsApp, eu tenho prazer, se eu não souber, nós vamos atrás, e sempre embasado no que a Escritura diz. Deus abençoe a cada um aí, viu? Um abraço. Tchau, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite.